So guys, we are here at Malacara in this beautiful Florianopolis with a lot of special people understanding together what the planet to offer and to deliver for everybody that came from far away to do this beautiful race. Dessa vez estamos aqui no nosso lindo Brasil, em Florianópolis, para mais um evento Adventure Race World Series. Depois de muitos anos, o Brasil mostra que é capaz novamente e entra mais uma vez no circuito internacional de corrida de aventura. E aqui estamos com o nosso Léo, galera que está organizando tudo isso aqui com essa qualidade. E aqui a gente, o time de staff, que são irmãs, mulheres, é quem trabalha de verdade, tá? Geralmente não tem nem tempo pra falar, o resto fica conversando muito, não faz nada. E aqui a gente tem o Jonas, que dessa vez não vai correr a pé, né? Ela vai na correria de carregar todas essas caixas, que são as caixas bikes, de um lado pro outro. Como que é? Você vai carregar essas bikes como se fosse a sua, ou Jonas? Com certeza, fazer carinho e tudo. Agora vamos esperar chegar a falta. Olá, ¿dónde eres? De Colombia. Esse aqui já me encontramos algumas vezes. Sí. É a primeira vez que ha venido aqui ou não? A Brasil, sí. 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 Ah, qué bien. Sí, así ¿Eres que- de Chile? De Chile. Ahora refiero a Aventura, con Ulises de México, Javier y Camila, que son de Colombia. Así que multinacional. ¿Y qué espera de Brasil? Encontrar paisajes muy lindos y divertirme y pasarla también. E é isso, galera, vamos voltar daqui a pouco. E aquele palco vai estar cheio de gente sentada pra gente ter o nosso briefing, a nossa abertura oficial da Malacara Expedition Race Florianópolis. Começamos com a diversão. E aqui tá a galera tentando se virar com esse mapa desse tamanho. Esse não, esses mapas desse tamanho. Nessas mesinhas desse tamanho. A diversão tá garantida. Esse é um time que tá dentro dos Estados Unidos. It looks like Chile, México. E esse aqui é o time da Dinamarca, meninada nova que veio prestigiar a gente. E aqui a gente chama os times, mostra cada um, energiza a turma e logo vai todo mundo preparado. Estamos chegando na hora tão esperada. Então começou, é isso? Começou. Mostra aí o play. Play na brincadeira aqui. Ah, todo mundo rastreado, é isso aí, galera. Não vamos perder atletas internacionais Florianópolis De jeito afora, nenhum. né? De jeito nenhum. realizado. É. Agora vai. Galera se ajeitando, vendo como que vai ficar a logística, fazendo os últimos ajustes finos. É, agora o coração começa a pulsar. Estamos a 1 minuto da largada da Malacara Race, 500 quilômetros. 5, 4, 3, 2, 1. É, nego velho, vamos embora que o bicho vai pegar. A largada vai se dar às 8 horas de domingo, vai começar com canoagem, são 10 quilômetros. O ponto 1 a gente pensou para colocar no cartão postal da cidade, que é a Ponte Ercílio Luz.
Depois eles murcham os backraft, colocam nas ribas e vão para um track que pode ter de 13 a 18 km. Subindo a montanha e descendo um dos pontos mais livres de Florianópolis, que é a Lagoa da Conceição. É isso aí, galera. Isso aqui vai ser a primeira impressão de trilha da turma. Eles começam a atravessar esse morro com os pack raftings nas costas para continuar do outro lado. A turma tá lá em cima nessa hora e eles vão ter que descer tudo isso para chegar aqui embaixo e decidir se eles vão encher e remar ou se eles continuam fazendo a trilha pela lateral da lagoa. Galera, estamos aqui com o primeiro time a chegar. Isso aí! Fernando, primeiras impressões da prova, cara. Tá difícil, né? Muitas trilhas na montanha aí, tem muita vegetação. Difícil para navegar. Para navegar também. Los senderos suben y bajan mucho. Y hay que ser constante con el ritmo, pero llevamos mucho peso. Enquanto a turma vive um mundo totalmente à parte da corrida da aventura, eles passam no meio de pessoas normais, fazendo coisas normais, num dia a dia normal. E aí, o que você acha que a turma ali tá fazendo? Exercício. Exercício, é. Ah, é isso aí. Errado eles não estão. É, galera, e é nesse cenário paradisíaco que a nossa turma vai ter que atravessar a 1000. E temos a nossa segunda equipe a chegar, inclusive essas figuras aqui. E esse é o nosso Control Point. Black Mamba chegando para fazer esse registro. Agora temos Uruguai, Sport. Tá duro. Na ponta subida e o remo atrapalha. Atrapalha, vai ficar pegando os Vem galhos. enganchando tudo. Vamos, Black Mamba! Nesse ponto, que é o PC5, é onde eles têm essa estratégia, que eles podem entrar na água, ir até o próximo PC, ou eles podem seguir por uma trilha até o PC6. Vocês vão por terra ou vocês vão abrir os caiaques? Não sabemos. A gente tá olhando agora. Tá. Do outro lado parece que não tem trilha. Eu teria que nadar um trecho e talvez ter que abrir de qualquer jeito para pegar o PC. Então não tenho certeza. É exatamente isso que o Léo e o Benito falou pra gente. Que ia deixar a galera decidir o que eles iam fazer. Alguns decidiram seguir pela trilha e outros estão montando o pack raft de novo para remar nesse momento a favor do vento. Só nesse momento. É isso mesmo. Olha a bolinha. E galera, e temos Axa aqui em primeiro lugar, bem distante das outras equipes. São... Podia sair daqui! Mas como o vento velho, a gente vai aguentar aqui. Isso pelas onde a gente estava falando aqui, ali tinha uma opção deles descerem e ir pelas estradas. Como o vento deu uma baixada, eles vão chegar aqui bem na abertura para ver se o vento tá forte ou não tá. Se tiver, eu acho que eles voltam, não considerando, foi o que o Guilherme acabou de falar. E se não tiver, eles vão seguir remando. É, galera, equipe de mídia aqui na frente. Togum me mostrando que já foi um corredor de aventura algum dia na vida. E a gente tentando sair desse barranco para continuar com a prova. É barro, é barranco. Sempre uma coisa nova. Nessa área de transição,
eles vão ter acesso ao material de canoagem deles, a sapos de canoagem, para deixar o material de canoagem, se reabastecer para o próximo trek. A gente fez uma péssima escolha. Tinha 200 mil ilhas na orla e a gente vinha muito bem. E aí a gente tomou a escolha de vir remando, em vez de pegar a saída. E beleza, foi a escolha que fizemos. No mapa tinha uma ilha só, na realidade tinha... Ó, cuidado do carro, vai pra direita. 50 mil ilhas. Acho que deve depender da maré. Então a gente... Perdemos tudo o que a gente tinha aberto, a gente perdeu nesse negócio. Mas... a gente viu que a gente tem um ritmo forte e na teoria vai dar pra reabrir. Galera, e chegamos aqui com o primeiro quarteto AXA Brasil e já chegamos, temos a segunda equipe, que é o Uruguai Freestyle. E para completar, a gente tem Lagartixa, tá todo mundo junto e coladinho nesse momento. O espaço é pequeno, a movimentação tá intensa. E aqui, dupla, boa. E eles já deixam montado novamente toda a parte para a próxima etapa de canoagem. Secar bem os pés, porque senão eles estavam no final da prova. Como são 500 km e vão pegar muita água, muita chuva, se não secar bem os pés, o preço vem depois. Como que vai manter esses pés secos aqui? Torcer para, pelo menos na bike, tá chovendo. Tá, manter um pouco limpo. Agora, depois vai ser só o sofrimento. Como que a galera passou vocês, cara? Cara, nós viramos logo de primeiro trekking. Nós entramos numa trilha paralela. Demoramos 20 minutos para perceber que não estava no caminho. E aí depois a gente fez uma estratégia errada de tentar bater os 6 indo pela estrada, indo pela trilha. Tinha condição favorável de vento. Mas depois a gente acertou. Mas tá em aberto, isso de prova. Geralmente a população toma conta e a gente acaba cometendo um erro bobo. Black Mamba, aê! Enquanto a Black Mamba chega, o primeiro quarteto sai. E a AXA é a primeira quarteto a sair. Tem que atravessar a passarela. Vamos pra lá, vamos pra lá! Fizeram uma boa transição? Sim, sim. A gente perdeu muito tempo no último PC. No mapa tinha uma ilha só e na realidade tinha 50 mil ilhas. Isso agora? Agora, acho que é uma questão de maré baixa, não sei. Aí a gente tinha aberto, acho que, sei lá, meia hora da galera. E Isso, a última vez que eu encontrei você estava um pouquinho na frente, cara. E aí a gente tá no pelotão, mas tem muita coisa. é isso aí, vamos ver. E esse é o começo de uma longa caminhada, é isso aí. Vamos lá, AXA! 55 km de trekking que vai cruzar até o extremo sul da ilha de Florianópolis, para depois seguir no próximo estágio. E a primeira praia que eles vão chegar, que é esta praia, se chama Praia da Galeta, e é uma praia de naturismo. Então, pode ser que dependendo das condições do clima, eles encontrem sem roupas. E as próximas praias são praias turísticas de Florianópolis. Esta é uma praia muito longa e vai gastar bastantes atletas. Praia da Joaquina. Aqui tem um checkpoint número 12. E eles vão para os 50 quilômetros de praia, eles vão atravessar basicamente à noite. Estamos aqui com AXA, que ligado no PC para sacar uma foto e também tentar beber algo na água, não? Pode dar as garrafinhas, a gente abre, a gente enche. Galera, lideraram por um tempo, mas agora estão na terceira posição. E daqui seguem para um trekking maravilhoso, que provavelmente vão fazer à noite. Galera, terra de Santa Cruz,
Aê. Na sofrência. Na sofrência. Pegaram mais um PC. Como que tá a prova até agora, cara? Ah, tá ótimo, visual sensacional. Tá, né? tá. Muitos lugares top. A gente se imagina que tá meio inóspito aqui dentro, né? A preservação muito boa. Bonito, né? Bonito, muito bonito. A próxima metade da prova são várias montanhas, inclusive isso é um outro ponto muito legal, que eles vão passar numa praia que é totalmente isolada, não se chega de carro, não tem construções, somente chega por trilhas. Galera, e depois de uma noite inteira tomando chuva, amanhã veio, junto com o sol e com um terreno bem molhado para as equipes. Não dormimos ainda, estamos virados, fechando 30 e poucas horas aí já de... 30 something hours without sleep yet. Vamos lá e vamos tocar. And they plan to sleep somewhere. Vamos dormir em algum lugar aqui, né? When they want to sleep, maybe tonight? A ideia é dormir no próximo AT, quem sabe, ou a partir dali, né? Então, dependendo de como o tempo ficar, a gente vai dar uma descansada e depois segue no remo. Isso. Ou senão a gente vai tentar tocar direto. Vamos ver como é que a gente vai estar, na verdade. É isso aí. Ela, she still looks beautiful. Thank you. And look at the hair. Let's look at the hair. You look beautiful. A gente corre por isso, não é por tentar ganhar, coisa e tal, isso não paga. Estamos aí só no começo do segundo dia de prova, depois dos 50 quilômetros de trekking, eles estão quase terminando para ir para a próxima parte de caiaque. Ainda tem muito chão para rodar, mas tudo muito bom até agora pra gente e pro time também. Estão curtindo esse paraíso e tendo a oportunidade de conhecer toda a Floripa em um dia. Alô, Putinho. Como estamos? Como tá a vista ali em cima? Muito bem. Ó como nós estamos. Olha a calça, espera aí, posso mostrar isso? Pode. Essa. Boa! See, look, show her how are you. What's wrong? Como estamos? Como estamos? I don't know. Are you sleeping at this moment? Are you sleeping? Every time. it's wrong dream. What's It's a nightmare. Nightmare. Okay. A nightmare heaven. Oh, sorry. Good luck with your nightmare. I hope you wake up. Eu não tenho tanta experiência assim, né? Eu chego algumas partes das trilhas muito bonitas, né? Mas dá um pouco de medo, assim. A gente olha assim o penhasco, assim, o mar lindo, assim, né? Mas como eu tenho medo de altura, eu olhava assim, já logo virava a cara e abaixava para subir, assim. Mas muito bonito o trajeto. Olha. Então. Bom? Cara, e você tá, como que você tá comparado com a turma aí, cara? Cara, eu tô sobrando. Tá bom, pelo menos alguém pra cuidar dos outros, né? Sim. É isso aí, que bom. Que bom. E curtindo a navegação, né? É isso aí. É isso aí. Bom, as equipes chegando no AT2, eles vão para uma parte de canoagem muito interessante. A sessão 3 da corrida, ela inicia exatamente aqui. Eles têm que pegar o primeiro PC, que é nesta ilha que está aqui atrás de nós. Então vai ser uma sessão de 27 quilômetros com 2 portagens. Uma pequena portagem para passar de uma praia para outra e depois uma portagem de 2,5 km mais ou menos. Esta região da ilha de Florianópolis, dependendo das condições de corrente, de vento, do clima, é uma região muito perigosa, tanto que o nome dessa praia é Naufragados. Então, a partir daqui, eles mudam totalmente o visual dessa canoagem. Então, eles estão saindo do mar e chegando num rio. E eles vão remando, subindo todo o rio até o AT3, onde eles encontram as bicicletas. Alguns times vão ter que fazer isso à noite, pegar o mar aberto para cruzar aqui da ilha, lá pro outro lado, onde que a gente tem a cidade. E aí a prova continua agora no continente.
And this is day 3 on Malacara Expedition race. We are at 83, where the teams are coming here with their pack rafting. They are going to empty it, get the bike box, and then they are going to do a mountain bike leg, 149 kilometers, with probably a mud terrain because it rained the whole night. This is Team US planning the new route. And this is Team Pamonhas. Yeah. É nós mesmo. É, a galera, cara. Galera dos Pamonhas dominando o mundo. Putting everything right here, fixing the bikes so they can go for the mountain bike leg. Como que foi a noite? Foi bem, a gente remou bem, a gente aproveitou o vento a nosso favor, a gente conseguiu desenvolver o tempo que a gente queria, até menos do tempo que a gente achava que ia fazer. Foi lindo, lua cheia, pô, tempo perfeito, não passamos calor, por isso que a gente conseguiu vir bem assim. Que legal, e a gente aproveitou para vir para conseguir dormir bem aqui, então agora a gente dormiu umas 4 horas. E a gente sabe que essa bike agora é pauleira. It looks like we're just not used to the tropical weather. It's hot here. So we're all from the U.S., northern U.S., Illinois, Iowa, Minnesota, and coming down it's been quite a shock. I left the USA, it was minus 30 Celsius. Minus 30 Celsius? Yes, I live in northern Minnesota. Yes. We have 1 meter of snow. Yeah, we haven't had heat like this since July. Yeah, but this is something you learn for next time to make everything better, right? Yeah. And he has a half face, look. Galera, é isso aí. Quando a gente vai para outro país, a gente pega temperaturas diferentes, vegetação diferente, mas é aí que a gente aprende e realmente vai se profissionalizando. Vamos seguir pedalando até o nosso próximo AT. São 155 km de mountain bike. Nesse trecho de mountain bike eles vão ter muito estradão, porém tem trechos com navegação e também tem bike, tem trilha, tem de tudo um pouquinho. A altimetria desse percurso, ele não é uma subida muito longa, são várias subidas pequenas. Quando eles estão finalizando, tem uma subidinha bem inchada até o AT. E terminando esse trecho que vai ser um pouco mais difícil de mountain bike, eles chegam para mim nos lugares mais bonitos do Brasil. There's mud everywhere. It was so tough. I think we were there for 6 hours or something. And the best thing. The best? Yeah. I think it's that we're done in 4 minutes. When the sun is here, it's so hot. But luckily, the sun hasn't been here that much. And I think that's really good for us. Essa turma aí da Dinamarca tá aqui no Brasil prestigiando essa corrida tão bonita. E essa é a coisa legal da gente fazer isso em outro país, quando a gente dá a cara a tapa para vir para outro lugar, outra região, outra língua, outro ambiente, outro sol. Aí sim a gente mostra do que a gente é capaz. It's a very long bike section. But very nice. It's so beautiful. Então a estratégia dos meninos é dormir antes de sair pro trekking à noite para evitar de errar na navegação. Here you can see Masanga just arrived, and Black Mamba also arrived, oh, but they're they here. are sleeping. E aqui, galera, como é o procedimento, eles estão conferindo todas as fotos dos meninos para ver se passaram por todos os checkpoints. Ok. Aí, gente, que gente bonita, que coisa boa poder estar aqui com a família fazendo tudo isso. Parabéns. Tá legal a prova ou não tá legal, Bela? Toma, filma seu papai um pouco, filma seus amigos, vai. Pronto, se você perder a vergonha. Oi, Bela, agora a mãe. Oi, Bela! Vai lá, pode ir lá dentro, filma todo mundo lá dentro, depois você me dá lá. Muito obrigado. Obrigado. Galera, a gente tá aqui na vida como ela é, life as it is. Essa é a melhor parte de quem participa como staff. I see myself 15 years back
with 2 small children trying to put these races up with like no money and how difficult it is. And all I can do is I can wish and pray for this family that this is a successful event, because we need this race director to survive and to have longevity in the country. And then you keep on building that sport. Porque tudo que a gente planejou tá saindo conforme a gente queria. Todo mundo que chegou aqui tá contente com o percurso, tá feliz. Disseram que era duro, mas não era pra ser fácil. Porra, cara, botaram nós não empurra bike debaixo de uma chuva do caramba. Cara, não tinha como largar a bike. Atolava os pneus de barro. Se empurrava 2 metros, tinha que parar pra desatolar a bike. Foi assim, ó, o capeta. Muito tempo empurrando? Essa bike era pra nós ter feito toda a sessão em 15 horas. Fizemos em 20 e poucas horas. E os recursos sobreviveram, cara? Tinha água, tinha... Não, já tinha acabado comida, tinha acabado tudo já. Quanto tempo de derivação até chegar aqui? Umas 3 horas. Chegamos aí louco de fome. E comeram churrasco, porque tem um churrasquinho aí? Sopa, churrasco, comemos tudo. Tudo que apareceu a gente comeu. Agora estamos sendo barrigudos. Pra subir um porrada de coisa, né, cara? Mas nós vamos gastar tudo que nós comemos. É isso aí. Deixa eu deixar os meninos concentrar, obrigado. O porquê do nome Soldados de Sebold? São umas formações rochosas que, dependendo do local que você visualiza ela, parece soldados perfilados. Fica num dos pontos mais altos de Santa Catarina, chegando até 1.850 metros. Onde eles vão encontrar cachoeiras, os paredões, vão encontrar um canyon fantástico. Ele vai ter por volta de 30 km e a gente calcula que eles vão fazer esse percurso entre 10 a 12 horas. Esse trekking vai ter por volta de 30 km e a gente calcula que eles vão fazer esse percurso entre 10 a 12 horas. A navegação nessa parte vai ser muito desafiador para eles. So they come back from the trekking happy, right? 1h da manhã da nossa terceira noite, todos aí animados porque a primeira equipe deu sinal de vida, né, depois desse tempo todo, e a turma tá aqui preparando as cordas pra gente começar nosso primeiro rapel. É isso aí. O pessoal vai ter que equipar antes de descer ali, entrando no corrimão, segurança. Vai ter um nosso aqui que vou dar o check no equipamento. Chegar lá, eu vou estacionar e vou dar segurança pro primeiro que desce, e o primeiro que desce fica de responsável do anjo e do resto da equipe. Galera, chegou Lagartixa, andando muito bem, junto com a dupla Competition, Aroeira, a galera que se prepara para estrear o nosso rapel. Pode anotar isso aí, então. E a galera já dá uma acelerada, porque a segunda equipe já aqui pertinho. E aqui juntinho já é a Axa descendo, é isso? Isso, Axa descendo. Isso, Axa descendo. E estamos vendo as primeiras equipes a fazer o rapel, 2 horas da manhã. A Axa tinha saído primeiro para fazer o canyonismo e esse pedaço de trekking. Logo após tinha ido a Lagartixa e chegamos aqui para um rapel com a Lagartixa na frente, mas a Axa já logo colada. Logo eles terminam a parte de canonismo. Vamos ver se eles vão para uma transição rápida e se eles param para descansar um pouquinho, que a prova está sendo muito puxada. Nelson, crê que eles vão parar para descansar ou seguem direto depois da transição?
Van a seguir. Van a seguir. Van a seguir. Batalha hasta el final. Batalha até o final, é isso aí, galera. Galera, é noite e agora que as equipes de ponta estão chegando para atravessar esse canyon com muita correnteza porque choveu muito, com uma pisada difícil, então as equipes vão dar uma atrasada com certeza nesse pace. E aqui temos lagartixa. Isso aí, galera! Galera, eles estão decidindo se eles vão continuar pelo rio ou se eles vão tentar escalar, subir o paredão e fazer por fora. Então verificamos se não tem nenhuma regra contra. É permitido, só fala que do PC lá em cima nós temos que entrar no aquele street aqui bem. Não pelo rio, mas pela margem. De agora seguem margeando. É lá, galera! Boa prova! Vou falar, viu? Eu gosto disso aqui demais. Eu acho que mais ainda. Essa foi Lagartixa. Eles estão nesse momento entre os 3 primeiros times. Olá! Como estás? Muito bem, muito bem. Nem parece que está cansado. Sim? Por que não? Como foi essa etapa? Muy duro. Seguro? Sí, sí. Pero lúdico. Lúdico? Sí. Buscar la entrada del cañón, de los caminos, así. Que bien. E agora pensa em parar ou vamos seguir direto? Vamos a seguir. Fala, Gui. Fala, galera. Isso aí, galera. Seguimos para a área de transição. A tática é entrar na área de transição rapidamente para que a equipe que logo vem atrás pensasse que eles vão seguir noite afora, mas na verdade é só uma tática para desmotivar a outra equipe. Por isso vocês vão encostar e dormir em algum lugar na frente. 5 minutes to get sand. The bike is already. We don't need to get changed. We can go as we all want, and we have time to get changed. No, yes, just sand. We won't carry everything during 125 k's. I don't need that thing. What? We do. Fernando can start to take care of his split. Antes de chegar agora na transição, passando tudo que eles vão fazer, qual é o protocolo, se eles vão pegar comida, se alguém vai deixar uma mochila, onde estão os obrigatórios, quais são os obrigatórios que tem que levar, pra já ir aquecendo o cérebro e fazer uma transição muito rápida. Aqui na transição tem feijoada, macarrão. Tuvimos problemas. Rompimos la primera subida de bici en el barro, los frenos de mi bici, los dos, quedé sin freno. Hicimos unos 130 kilómetros sin freno. Bajé corriendo todas las bajadas. De obligar por las primeras posiciones a estar aquí dando lástima. Ô, Samuca, tudo bom? É isso aí. E aí, tivemos uma dormida para não deixar para dormir de dia, dormir de noite agora. A gente cortou o trek no meio
E aí vamos fazer a segunda parte lá do Rio agora. Isso, melhor que faz cansado, né, cara? Não tem perigo de bater cabeça. Quer dizer, tem, né? Tem, mas tem menos. Dormir pra minimizar erros. Isso aí, vamos lá. Valeu, Boa galera. sorte, encontramos depois. Um abraço. E essa é a boa. Teve estratégia de dar uma dormida, uma recuperada e agora vamos partir para a segunda parte do trekking. Good luck, eh? Oh wow, look at the moon. Team Denmark is leaving. Hello guys. Waterfall. The second round. Second round, yes. It'll be fun. Yes. It's something with kind of canyoning. Yes. And then also the rappelling, the climbing. Climbing, canyon, ropes. Mazanga tentando achar o caminho para começar a fazer a mesma rota do qual a Axia acabou de chegar. A artista é a primeira a sair. Clara, até depois. Falou. Galera, e logo após temos aí Axia pronto para partir. O que é o plano, Guilherme? O que vocês vão fazer? Vão seguir? Vão parar em algum lugar? Deixa eu dar no Vai. A gente está confiante que fisicamente a gente está mais forte, mas cada começo de trecho a gente abre muito e no final a gente faz besteira, vocês recuperam, passam na frente. Então a gente precisa dormir para tentar fazer o mesmo, mas sem perder tudo no final. Fazer o mesmo, mas sem errar no final. Isso aí. E onde vocês vão dormir? Pertinho. Fazer 100 metros, vou achar um lugar e quarta-feira. Se não passar o menino lá, eu tô dando Imbamba. Vamos? Sim. Boa prova, meninos. Tchau. E começamos dia 4, essa paisagem deslumbrante. Vamos aí agora para ver os meninos que saíram para fazer a segunda perna de trek ontem à noite, depois de dormir um pouco, que é o time da Dinamarca, que tá mandando muito bem. Molecada nova. E acredito que funciona muito melhor no frio do que no sol do dia, que falaram que estava bem difícil. Junto com o Black Mamba, que provavelmente está chegando. E vamos lá pegar eles nessa etapa de rapel. Depois um breve canyonismo para finalizar a parte de trekking e seguir para o mountain bike. Bom, depois do resto da madrugada inteira aí fazendo trekking, eles estão quase na última parte. Was that fun? Yes, very fun. Para fazer o último trecho de canyonismo. Galera, estamos aí com o Black Mamba. Diria que é o último time da turma da liderança. Estavam bem colados aí com o time da Dinamarca. Mas o Douglas
ele tá sem a sola do pé. Estamos aí com o Black Mamba, diria que é o último time da turma da liderança. Estavam bem colados aí com o time da Dinamarca, mas o Douglas, ele está sem a sola do pé. Yo nunca había pasado por una situación de pies en tan mal estado, la verdad. La estrategia es la de siempre, los cuidados son los de siempre, no sé. Y Dog está 5 puntos arriba mío. Por suerte no me toca ser el último. Así que el compromiso que tengo con él es que si él aguanta, yo lo voy a acompañar. Eu sei. Ele quer abandonar, mas só se alguém te abandonar primeiro. Só se o Douglas abandonar primeiro, né, cara? Aqui é tudo descendente da Competition Aroeira, hein? Enverga, mas não quebra. Não, envergado os três estão já, né, cara? Cada um tá... Carioca não enverga nada. Eu falei os três pra não ficar feio pra vocês dois, cara. Na mesma semana e não enverga. Isso aí, Carioca. Não deixa os meninos sozinhos. Estão se andando normal. O Federico é o melhor uruguaio da nossa equipe. É o melhor uruguaio da equipe. És o único. Mas a carreira é larga. 2 dias mais para reverter. Samuel, olha ele caminhando, ele está aqui para revertir o estado da carreira. Eu não estou preocupado com os que estão no quarto quinto, não. Com certeza descida. Ele está pensando em sair do quarto e ir para o fundo. Acha que ele foi ir para frente. Olha, mostra aí onde está. Olha isso, que lindo, cara. Nossa. É isso, é só a cabeça para levar. Chegando de volta ao AT6, eles vão pegar suas bikes, suas bicicletas e vão ter um trecho de 125 km de mountain bike com 3.500 de altimetria também. Easy, super easy. They'll be super happy to hear that. Yeah. Galera aí, a equipe da Dinamarca, Massanga, ready again? Yeah. Yeah. It's a bit too hot. Isso aí. Vai lá, galera, good luck. Mas pra galera da Dinamarca, isso aqui é realmente muito quente. Vamos ver se os meninos não esquentam muito o radiador e quanto tempo eles vão levar para terminar essa etapa de bike. Eles vão sair do AT5, tá? Já começam a voltar em direção a Florianópolis. Aí vão pegar o PC 77, 78, 79, PC 80. Uma coisa interessante do percurso, principalmente no mountain bike, eles têm pouco contato com pessoas. Para eles comprarem alguma coisa, eles vão ter que ser autossuficiente em todo o percurso. Posterior a isso, eles vão descer a Serra da Garganta, chegando até o AT5. Aê, parabéns! Tudo bem? Boa prova. Assim que o pessoal sai, ó. Remonta isso, Pra não perder tempo, sai comendo. Olha lá.
Muito bom! Bora, bora! Parabéns aí! Amassando. Saiu! Muito bom! Bom, vai ser uma travessia de uma serra, é uma das serras aqui do litoral de Santa Catarina, que é a Serra do Tabuleiro. A característica desse trekking é que quando eles chegarem no alto da serra, eles não têm mais referências de trilha, somente por azimuth. Galera, 5º dia de prova, Malacara Race Expedition. As equipes de ponta começaram a fazer o trekking, uma floresta super tropical, e a gente tá indo atrás dos primeiros times que entraram nessa última perna de trekking. Enquanto isso, está aqui Nelson ensinando um pouco para nós outros de navegação. It's so important if the race directors can try to always come to other events, because then you observe, you're an outsider and you help. You're there to help the race director, but you can also see if something could have maybe been better. Or, wow, look at these amazing things they are doing. Maybe you can implement that in your own race. So yes, that is what it is. And these guys are coming all the way from Chile now and to learn and help. And obviously we're a whole team helping here to help the event, making a great success and give them support. And that's what we do. Our World Series, we are family. And we take and share all this information. We share it with our other race directors around the world. There you can see what they do in this race. You can see their branding, you can see their book templates, their maps, their transitions. You know, you can also learn and listen, the mosquitoes are eating us alive. As I'm talking, I just see mosquitoes. So let's continue. Let's walk and talk. Galera, e achamos o primeiro time. Olha quem que a gente achou. Bom, e essa travessia vai durar cerca de 12 horas. How accurate is this map? It's very accurate. Yeah. It's important you've done it yourself. Yeah. How it was navigation. That's what's nice about it. It's completely different every time. And this jungle is crazy. 1, 2, 3. Vamos. A tirar a foto, esse é o PC. Galera, estamos aqui com o primeiro time a chegar aí. Olha o sorriso, olha aqui. Ó, todo mundo com a cara boa. Como está a prova até agora, Léo? A prova está um pouquinho mais longa do que nós imaginávamos, mas a equipe está vindo muito forte e vai completar aí a canoagem, acredito que umas 6 horas. E depois de 4 dias de prova, olha o ritmo dessa turma. 5 dias. 5 dias de prova. Vocês estão de parabéns, hein? Nesse momento, tudo indica que temos um time provável campeão, né? Nosso provável campeão está aí. Isso é o que campeões de corrida de aventura comem. Galera, os meninos estão aí prontos para continuar. Decidiram que vão revezando, então um rema e os outros e o outro dorme e vão dividindo aí porque estão todo mundo cansado. Eles vão remar agora um pouco no rio, mas já vão atravessar aqui do continente para a ilha. Thank you, everybody. Thank you to you. You guys. Galera, a gente está aqui na linha de chegada, esperando que a qualquer momento a Aksa vai chegar aqui. Porque... Antes que nada, la experiencia increíble con estas 3 personas y más aún tuvimos la presencia de
de nuestro compañero que vino de Europa. Para mí fue increíble compartir con él un top 5 mundial, pero más que nada, aparte de la aventura como persona, como gente, la energía que transmitió durante toda la carrera es lo que más me llevo de esto. Agradezco la invitación a Guillermo una vez más. Por segunda vez estuvimos acá en Malacara, pudimos volver a conquistarlo, pero como le vuelvo a decir, la experiencia como persona es lo que más me llevo de esta edição. Muchas gracias. Bom, para mim foi muito emocionante participar. Eu e Gui, a gente sempre teve muitas ganas de conseguir correr uma prova com qualidade e eu acho que conversando nós dois, pensando, a gente realmente teve. O Gui falou, Marianinha, eu quero que a gente consiga fazer uma prova bacana, a gente consiga aprender muitas coisas também, e o Romy veio. E o Fer, que é um cara que está sempre disponível, uma pessoa extraordinária. E a prova foi muito, muito dura mesmo. Foi uma prova em que a gente teve muitos desafios físicos. E realmente com tudo que a gente tomou como decisão de equipe, as nossas decisões foram muito bem tomadas nos momentos certos para que a gente pudesse produzir na prova o acúmulo positivo do menor tempo possível, que no final causou a nossa vitória, e a gente está muito feliz com isso. Et bien du coup, je découvre le Brésil de la plus belle des manières, avec une équipe formidable, la grande famille du raid. Voilà, on se connaît, on se croise. Guillaume, ça fait 18 ans qu'on s'est connus sur un raid qu'il organisait. Et merci pour avoir réuni cette équipe de raiders, et ça fait toute la différence, des gens qui sont à l'écoute et qui aident leurs prochains. Ce qui nous a permis de vivre des moments exceptionnels, notamment hier matin, un lever de soleil avec un ciel qui s'enflammait, le temps qu'on monte au sommet, et au moment où il fallait qu'on cherche un peu la balise, un arc-en-ciel a commencé à surgir, et puis un deuxième juste au-dessus, complet. Une lumière impressionnante, une énergie folle, et on descend, on a continué d'avancer, et là d'un coup, le checkpoint est apparu. Aussitôt après, on s'est retourné, l'arc-en-ciel a disparu. Et on passait 1 heure avant dans le noir, je pense qu'on le chercherait encore jusqu'au lever du soleil. Donc voilà, ces moments magiques pour lesquels on voyage, on découvre et on fait ces aventures. C'est des moments de vie tellement forts qui sont condensés lors d'un raid. Donc merci pour cette organisation, merci l'équipe, merci Guillaume. Not much to add after all that. We all say that very often it's very tough to have the energy to run after the members to build up the team for a race, but when you see how rewarding it can be, that just pays it all. And I'm so glad we made it and we had this experience all together. And it's a shared memory, which is, I think, the most valuable. Thank you guys very much, and thank you guys for inspiring every single athlete. Especially here in Brazil, we've been waiting for so long to have an expedition race like this in the World Series. So you're a great example, so thank you guys. And we're going to catch up maybe with the second place that is going to be, at this moment, apparently Lagartija has an hour lead over Masanga. And we are also waiting for the first pair that is going to be probably Brasilia Outdoor. They did an amazing job. Actually ranked in second, but the first in pair category. So that's a wrap for now. Stay tuned guys, there's gonna be lots and lots of more. How are you right now? Good. Good? Very good. Yeah. Was this the best moment of the race, or?
One of them at least. But it was really an incredible race. Nice. Yeah, it was just got even harder and harder. Like, okay, this stage was tough, but the next one could be Nice. You guys were great, you know? Coming from all the way from other country, coming here, don't know the language. Adventure yourselves in the jungle at night. We've never been in Brazilian jungle, yeah. The first stage we made a big mistake and yeah. We just added a bit of race for it. That's it. Hope you guys have a great career in adventure race. And here we have a Portuguese guy right here in Brazil doing very happy as always, and especially now in Brazil. Yeah, and making a great work of receiving the teams, get them in the airport. All around, that's good. Yeah, seeing the friends, right, Jose? Yeah. Seeing all the friends. Amazing, really. Yeah.